Olá, pessoal! O vídeo de hoje é sobre progressão geométrica, que a gente chama de PG. Então, o que seria progressão geométrica? É toda a sequência de números não nulos, na qual é constante o quociente de cada termo a partir do segundo pelo termo anterior. Esse quociente é chamado de razão Q da progressão. Exemplo, a sequência 2, 10, 50 e 250 é uma PG. Por que ela seria uma PG? Ela está falando aqui ó, que o quociente de cada termo a partir do segundo pelo termo anterior, ele é constante. O que isso significa? Significa que se eu pegar o segundo termo, dividir pelo primeiro, pegar o terceiro, dividir pelo segundo, o quarto, dividir pelo terceiro, ele vai dar o mesmo valor. Tá? Então, vamos ver se isso é verdade, ó. 10 dividido por 2. 10 dividido por 2, 5. 50 dividido por 10, 5 também. E 250 dividido por 50, também 5. Quando esse valor aqui é sempre o mesmo, nós temos uma PG. Diferente da PA, que é sempre o mesmo valor somando, a PG tem que ser uma divisão. É o quociente de cada termo aqui que tem que ser constante. Vamos lá agora para o cálculo do termo geral. Para eu calcular qualquer termo de uma PG, eu tenho essa fórmula aqui, que nós temos o AN. O que seria o AN? O AN seria o termo que eu quero calcular, ou o que a gente chama aqui ó, de último termo, ou termo qualquer. O A1 é o primeiro termo. O N é o número de termos. E o Q é a nossa razão, que seria esse quociente ali do termo pelo termo anterior a partir do segundo. Vamos lá para as umas atividades aqui. Então, a atividade fala assim: qual é o 10º termo da PG? Meio, 1, 2, 4. Então, ele quer o 10º termo. Então, o que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo o A10, que seria o 10º termo. Termo geral aqui que eu quero calcular. Ele está falando que ele quer o 10º. Então, o número de termos estudados dessa PG é 10. O A1 eu tenho aqui, que é o primeiro termo, que vale meio. E o Q, que é, no caso, a minha razão, é só eu dividir o valor pelo anterior, ó. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 1, 2. E assim por diante. Então, a minha razão vale 2. Como ele está pedindo o 10º termo, é isso que eu vou calcular. O A10 seria o quê? O A1, que é o primeiro termo, que multiplica a razão, fazendo exatamente igual a minha equação ali, elevado a n menos 1. Então, o A10, que é o que eu quero, é igual ao A1, que é 1 meio, que multiplica a razão, que é 2, elevado a n, que é 10 menos 1. Poderia até colocar o 9 já aqui direto, tá? Então, vai lá, ficou a n igual a meio, que multiplica 2, 10 menos 1, 9. Então, continuando, eu vou agora fazer aquela potenciação ali. 2 elevado a 9, lembra que é 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes. Vai dar 512. 512 dividido por 2, eu tenho que o 10º termo é 256. Bem simples esse exercício aqui, né? Agora, o 2. O 2 fala assim: quantos termos tem uma PG se o primeiro termo é 3, a razão é 2 e o último termo é 48? Então, vamos lá. Nós temos aqui algumas informações aqui. Ele está perguntando quantos termos. Então, eu não sei o número de termos, que é o N. Se o primeiro termo é 3, então o A1 eu sei que é 3. A razão é 2, então a razão, que é o Q, vale 2. E o último termo, 48. O último termo é o AN, que é o termo geral, 48, tá? Ele tá querendo descobrir o N, o número de termos. Vamos ver se a gente consegue descobrir
só com essa equação aqui do termo geral já. Então, eu tenho A1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Então, vamos lá. O AN é o 48. Então, no lugar do AN, coloco já o 48. O A1 é 3, a razão é 2, o N é o que eu quero descobrir, menos 1. Tá? Vamos observar agora o que eu posso fazer aqui. Eu não posso realizar essa multiplicação porque eu teria que resolver primeiro a potenciação, porque a potenciação tem prioridade em cima da multiplicação. Então, eu não posso fazer o 3 vezes 2 enquanto tiver expoente aqui ainda. Então, o que eu faço? Se 3 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, ele vai passar o 48 dividido por 3, elevado a 2 elevado a n menos 1. Aqui eu posso dividir, deu 16. Então, ficou 16 igual a 2 elevado a n menos 1. Para eu tirar, isso aqui virou uma equação exponencial, né? Uma equação que aqui em cima que está o meu expoente. Para eu conseguir tirar esse valor, eu preciso fatorar esse 16 aqui. Como que eu faço isso? Eu pego o 16 e fatoro, decomponho ele em números primos. Divido por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, 2 que dá 2 e 2 que dá 1. Então, ele ficou 2 elevado a 1, 2, 3, 4. Então, o 16 é o mesmo que 2 elevado à quarta potência. Por que eu fiz isso? Porque existe uma propriedade que diz que para eu conseguir descobrir aqui, eu preciso deixar essas duas bases exatamente iguais. Então, deixou a base igual, eu posso eliminar a base e igualar esses expoentes. Então, ficou n menos 1 igual a 4. O menos 1 vai passar para o outro lado mais. Eu tenho que o valor do n é 5. Descobrimos o número de termos que era o que o exercício pedia. Vamos para o terceiro. O terceiro fala assim: em uma PG de 5 termos, o primeiro termo é 4. Então, eu tenho que... A PG tem 5 termos. Então, eu sei que o número da PG, de elementos da PG é 5. O primeiro termo é 4. E o último termo é 324. Se ela tem 5 termos, o último vai ser o meu A5, 324. Ele fala para determinar a razão. Então, eu quero saber o meu Q, quanto que ele vale. Então, vamos lá. Eu tenho a formulazinha do termo geral, que diz que AN é igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1. O AN é o meu A5, que é o 324. Igual a 1, que é 4, vezes a razão, que é o que eu quero descobrir, elevado a n menos 1. Então, o n vale 5. 5 menos 1. Mesma coisa que eu falei para vocês ali em cima, que não posso multiplicar, até porque aqui é um Q, né? Eu vou passar ele dividindo para o outro lado. Então, ele vai ficar 324 dividido por 4. Igual a Q, aqui 5 menos 1, 4. Essa aqui eu faço divisão, deu 81. 81 igual a Q elevado a 4. A potenciação, ela é o inverso da raiz, da radiciação. Então, ele vai passar para o outro lado em forma de raiz. Vai ficar assim, ó, raiz quarta de 81. Quando eu tenho uma raiz, até mesmo uma quadrada, que eu não sei o valor dela, nesse caso aqui é uma raiz quarta, eu posso usar a fatoração também. Então, eu fatoro o valor, ó, 81 dá para dividir por 3, que dá 27, 3 novamente, que dá 9, 3 que dá 3 e 3 que dá 1. Eu tenho aqui, ó, 3 elevado à quarta potência. Então, eu vou simplificar agora esse valor, ó, 3 elevado à quarta. Como eu tenho potência e raiz, elas se anulam. Então, sobrou que o Q é igual a 3, que é a minha razão. Mais ou menos 3, né, que nós extraímos da raiz ali, tá? Ok, então, agora nós vamos para o quarto. O quarto fala assim: em uma PG, o oitavo termo é 8. Então, ficou lá. O oitavo termo, o A8, é 8. E o 10º termo é 32. Então, eu tenho aqui o A10, é 32. Calcule o 9º termo dessa PG.
Então, ele quer o A9. O valor do A9 ele quer, tá? Como que eu vou calcular o A9 aqui? Para calcular o A9, eu precisaria da minha razão, tá? E eu ainda não tenho o valor da razão também. Então, eu vou tentar descobrir através do termo geral com esses dois valores que nós temos aqui, o A8 e o A10. Então, a formulazinha lá do termo geral, ela diz que é o AN igual a 1 que multiplica Q elevado a N menos 1. É isso, certo? Só que eu não tenho o A1, mas eu tenho o A8. Será que dá para usar o A8? Vamos ver lá então. Se eu usar aqui o A10, ficou 32, e usar aqui o A8, que vale 8, lembra sempre que aqui de cima, somando com esse, tem que dar o valor do termo que eu estou descobrindo. Como eu estou trabalhando com aqui A10, esse A10 que é o 32, e aqui eu tenho o oitavo termo, que é 8, eu vou fazer assim, ele vai ficar elevado a 2. Por quê? Porque 2 mais 8 é 10, que é exatamente o termo que eu quero, tá? Esse 8 aqui que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. 32 dividido por 8 eu tenho que é 4. Essa potência aqui, 2, vai passar para o outro lado em forma de raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 eu tenho que é mais ou menos 2. Descobrimos o valor da razão, tá? Com o valor da razão, eu consigo descobrir o valor agora do nono termo, que era o que ele queria. Então, para calcular o nono termo, ó, o A9, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pôr o A8, que é o valor que eu já tenho aqui, vezes o que elevado a 1. Por que tem que ser 1 aqui em cima? Porque 8 mais 1 dá o 9. Tá? Então, A elevado a 9 é o que eu quero descobrir. A elevado a 8 é o 8. A razão, eu vou usar a positiva aqui, que é o 2. E elevado a 1. Vamos lá, então. A 9, 2 elevado a 1, 2. 2 vezes 8, 16. O A9 vai ser o meu 16. Ok? Vamos para o último. O último fala assim: em uma PG, a soma do terceiro e do quinto termo é igual a 360. Então, ele fala assim: a soma do terceiro, então é o A3, mais o A5, ele vai dar igual a 360. E daí ele fala também que é a soma do quarto e do sexto termo, então o A4 mais o A6 vai dar igual a 1080. Aí ele quer, qual é o primeiro termo desta PG? Ele quer o A1. Como que eu vou fazer então? Eu fiz até na época que eu fiz de PA um exercício parecido com esse, tá? Então, se eu tô trabalhando aqui com o A3 e o A5, eu vou fazer o meu termo geral do A3 e do A5. Vamos ver lá, então ele vai ficar assim: A3 é igual ao A1 vezes Q, que é a razão elevada a 2. Lembrando mais uma vez, ó, 2 mais 1 tem que dar o 3 aqui. E o A5, que eu também estou trabalhando, vai ser igual a 1 que multiplica a razão elevada a 4. 4 mais 1 dá 5. Como aqui ele tá uma soma, eu vou somar esses dois aqui, tá? Então, ele vai ficar assim: A3 mais A5 tem que ser igual. Qual que seria o valor do A3? A1 vezes Q elevado ao quadrado, mais o valor do A5, A1 vezes Q elevado à quarta, tá? Essa soma nós temos aqui que vale 360, então eu vou substituir o valor, 360 igual. Aqui, a única coisa que eu posso fazer é colocar esse A1 aqui em evidência. Vou colocar então, vai ficar, ó, A1 que multiplica
Q ao quadrado mais Q à quarta. Vou passar esse A1 aqui dividindo para deixar só esse aqui, vamos ver se vai me ajudar. Vai ficar assim, 360 dividido por A1 igual a Q ao quadrado mais Q ao quadrado. Beleza, não tem mais o que eu faço aqui. Vou parar um pouquinho e vou fazer a minha outra aqui do lado. Fazer de outra cor aqui pra gente não se confundir. Aqui eu tô trabalhando com A4, então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali, ó. A4 tem que ser igual a 1, que multiplica Q elevado a 3. E o A6 tem que ser igual ao A1, que multiplica Q elevado a 5. Somando as duas, como eu fiz ali também, então eu tenho que A4 mais A6 tem que ser igual a essa soma aqui. A1, Q3 mais A1, Q5. Essa soma dá 1080, que o exercício já nos deu. E aqui eu vou tentar também colocar em evidência, como eu fiz ali, para ver se alguma coisa me ajuda. 3 mais Q5. Observem, ó, que aqui eu tenho Q elevado a 2 e Q elevado a 4. E aqui eu tenho Q elevado a 3 e Q elevado a 5. Vou tentar transformar que fique 2 e 4 aqui também para que eu consiga substituir o valor, tá? Então, como que eu faço isso? Vou tirar um desses Q para fora aqui também. Então, ele vai ficar assim, 1080 igual a 1, que multiplica Q. E daí aqui vai diminuir um do expoente, ó, Q2 e aqui Q4. Beleza, consegui então transformar aqui, ó. Para que eu fiz isso? Para tirar esse parênteses e colocar o 360 sobre a 1. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou substituir este valor aqui por esse daqui, que eu acabei de achar. Então, ele vai ficar assim, 1080 igual a A1 vezes Q, que multiplica o 360 sobre A1. Como eu tenho A1 dividido por A1 aqui, ele eliminou. Então, ele sobrou o Q vezes 360, que ele pode passar para o outro lado simplesmente dividindo. Então, ficou 1080 dividido por 360, igual a Q. O valor do Q, então, é o valor dessa divisão, que deu 3. Achamos o valor da razão, tá? O que isso vai me ajudar agora? Eu achei o valor da razão, esse é o exercício pede que ele quer o valor do A1, o primeiro termo. Eu tinha aqui o A1. Lembra que eu tinha aqui em cima o A1? Vou pegar essa de cima aqui, ó, sem ser dividindo, porque eu quero isolar ele depois. Então, vamos lá. Então, ele diz aqui, ó, que é o A1 vezes Q ao quadrado mais Q à quarta igual a 360. É só invertir aqui, ó. Coloquei o 360 para o outro lado. Por que eu fiz isso? Para tentar descobrir agora, porque agora eu tenho os valores do Q aqui, né? Quanto que vale? Para tentar descobrir o meu A1. Então, o A1 vai ser igual, o Q vale 3, então ficou 3 ao quadrado. E aqui, 3 à quarta, igual a 360. O A1 vai ficar 3 ao quadrado, 9. 3 à quarta, 81, igual a 360. Agora, eu vou somar, né? 9 mais 81, aliás, 90, igual a 360. O 90 agora que está multiplicando, ele pode passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 360 dividido por 90. Posso até cortar um zero para facilitar. Ficou igual a 4. Que era exatamente o que o exercício pedia aqui. Ele quer o primeiro termo dessa PG. Ok, pessoal? Outro exercício aqui bem completo aqui para a gente resolver. Se ficou com dúvida, coloca nos comentários que assim que possível eu respondo. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada e até a próxima.